Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, também à noite das 7h30 às 8h30 da noite e pode nos assistir nos canais 19 e 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet pelo rtv.net.br ou ainda na nossa live no Facebook. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que o nosso corpo ouve tudo que a nossa mente diz. E às vezes a gente está muito preocupado, né? Agora está chegando o verão, o pessoal quer um corpo bonito para a praia, está indo muito para a academia, está cuidando muito da saúde do corpo, indo no médico, pensando na velhice. Isso é ótimo, é saudável. A gente tem que cuidar de fato do nosso corpo, mas a gente tem que antes lembrar que a nossa mente é quem fala o nosso corpo e ele vai responder a tudo que está na nossa cabeça. Então, hoje eu queria convidar você a também cuidar da sua mente, que com certeza esse cuidado com os seus pensamentos vai refletir no seu corpo também. Vamos pensar nisso juntos? Um ótimo dia para todos nós. E hoje eu recebo aqui no Tudo a Ver Maurício Geraldo para bater um papo com a gente sobre livros. Hoje é Dia Nacional do Livro. Vamos falar sobre o mundo dos livros nos dias de hoje, com tanta transformação. Maurício, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Maurício é da Unilivros, que já tem uma história aí, né? Já tem uns aninhos de estrada, né, Maurício? Já. A Unilivros, ela foi fundada em 93, né? 1993. Nós já temos 26 anos de estrada. E como é que aconteceu esse teu negócio, né, de livros? Como é que você se tornou um empresário do ramo de livros? E que época que era isso? Era uma época muito favorável à leitura ou não? Foi uma coisa assim, vou tentar isso para ver se dá certo? Antes de ser livreiro, eu trabalhei em editora, né? Trabalhei com editora aqui em Santa Catarina e houve um convite para ocupar o espaço que a Sulina, quando deixou Criciúma, naquela época, 93, 92, a Livraria Sulina de Porto Alegre deixou Criciúma e deixou seu posto de atendimento na FUCRE, né? Aí nós fomos convidados a assumir esse espaço que a Sulina deixou em aberto e desde lá, desde 93, a gente trabalha junto à FUCRE, hoje é a Unesc, né? E aí você tem essa estrutura lá dentro da Unesc, dentro da FUCRE, desde aquela época. Veio e montou um local físico ali, Maurício. Isso. Naquela época, a FUCRE tinha 2.000 alunos, né? Então, era outra realidade, era outra estrutura. A gente foi crescendo junto com a universidade. Hoje nós temos uma livraria que é montada num tripé. Seriam livros, papelaria e uniformes, porque a gente trabalha com aqueles jalecos para laboratório, trabalhamos com as pastas dos cursos. Então, hoje, qual é a filosofia da Unilivros? É atender nas necessidades do aluno, né? Aquilo que o aluno universitário necessita, a Unilivros procura atender. E no começo era só livros para os cursos que tinha na época na FUCRE? Era assim que acontecia, não? Não, sempre nós tivemos papelaria junto com os livros. Os sempre uniformes... tinha uma caneta para quem chegava atrasado para a prova lá? Sempre. A livraria pura, Carol, ela já sempre enfrentou problemas, né? Porque nosso grande problema como livreiros é o leitor. Então, nós sempre tivemos poucos leitores, né? Num universo de 2.000 alunos, você não tem 2.000 leitores, mas você tem 2.000 pessoas que usam caneta, usam caderno, comprariam uma agenda, na época um cartão telefônico, quer dizer, eu cheguei a vender até filme de máquina fotográfica, Sério? coisa que não existe mais, né? Coisa que o pessoal hoje do colégio, Unesc, nunca viu, né? Nunca viu. Hoje eu vou viajar nesse fim de semana, vou comprar 36 poses. Nossa, aquilo lá era demais. Assim, vai. Sabe o que eu acho um absurdo olhar os adolescentes hoje e pensar assim, nunca viram videocassete, nunca viram, porque a gente vai vendo que tá ficando velho, né? Que a Exatamente. gente limpava cabeçote de vídeo, né, para assistir um filmezinho, rebobinava a fita e essa geração é muito diferente, né? Ah, sem dúvida. Eu sempre achei que o meu trabalho como livreiro ia funcionar assim, ó. Você chegava na minha loja, assim, eu quero comprar o Pequeno Príncipe. Aí eu iria no computador, ele custa X reais.
e mandaria imprimir na hora. Eu iria mandar para a editora a solicitação de um arquivo, receberia esse arquivo e imprimiria o livro para você em 5, 10 minutos. Nós teríamos uma tecnologia em que o livro seria impresso no local de venda para atender a tua necessidade. Essa era a tua visão de futuro. Essa é a minha visão de futuro. Essa visão foi ultrapassada. Hoje eu não sou mais nem necessário. Você pode, da sua casa, pela internet, comprar seu livro. Olha só, né? E como muda em pouco tempo, né? Porque se a gente parar para pensar, Maurício, 20 anos é um tempo muito curto, né? 26 anos. Mas a tecnologia é assim, né? A cada... não sei se os dados são exatamente esses, né? Mas nos próximos 10 anos, nós vamos ter mudanças equivalentes a 50, 100 anos que passaram. Então, a velocidade das mudanças, ela é potencializada, ela sempre vai aumentando, né? Eu vejo o caso do e-book, o livro eletrônico. Ele é um livro como qualquer outro, só que ele é um livro no formato, no formato eletrônico. Ele não é um livro físico, mas ele não deixa de ser um livro. Então, isso que é interessante. Ele continua sendo livro mesmo sendo eletrônico. Mas hoje tem procura para esse livro eletrônico? Por exemplo, você está lá dentro da universidade, né? Tem os universitários e tem os alunos do colégio, ensino fundamental. Esses alunos, eles leem livro eletrônico, os acadêmicos, eles leem livro na tela mesmo ou ainda não? Nós temos uma barreira de idade, né? As pessoas mais velhas, da minha geração, por exemplo, têm dificuldade em ler na tela. Mas as pessoas mais jovens, cada vez mais, elas vão... Eu brinco dizendo que os nossos netos irão nascer com telinhas na frente do olho. Então, é irreversível essa mudança. Só que cada um tem seu nível de tecnologia, né? Eu consigo ler na tela, mas eu prefiro ler no físico, eu prefiro o papel, eu prefiro o contato. Então, você tem esse tipo de pessoa. E você tem pessoas, eu tenho amigos que são 100% digitais. Totalmente digitais. Eu também sou dessa que preciso ler na mão. Eu gosto do meu livro, até se eu precisar dar alguma riscadinha, alguma coisa que eu achei muito importante, porque eu vou guardar aquele livro e um dia eu vou dizer, esse aqui, naquele momento fez muito sentido para mim. E eu lembro na época que começou o CD a ir embora, né, eu dizia, nossa, eu gosto tanto de ler o encarte, é uma coisa que eu tenho essa necessidade, né, dessa questão física, assim, de pegar. Mas eu tenho amigos da minha idade que têm, até agora esqueci o nome daquele aparelhinho para ler e-books, né, que é um leitor de e-books, porque só compram livros digitais, livros eletrônicos. Exatamente. E que hoje tu acha que a gente para por aí ou tem um futuro depois disso ainda? Não, eu acho que foi feito, há cerca de 5 anos atrás, foi feito um congresso digital em São Paulo, voltado para o mundo editorial. E veio um americano que já fazia 10 anos que ele era 100% digital. E eles criaram o melhor e o pior cenário para o livro físico, né? O melhor cenário para o livro físico é que ele vai continuar interagindo junto com o livro eletrônico até uma transformação muito à frente, quer dizer, nós vamos ter 100 anos ainda com o livro físico. O pior cenário diz que o livro físico vai se tornar tão caro e ele vai se tornar tão dispendioso em termos de volume, de material, de transporte, que ele vai ser rapidamente trocado pelo livro eletrônico. Eu considero um meio termo nessa questão. Eu, por exemplo, eu vejo hoje o meu negócio, eu me sinto um vendedor de chapéu no século passado, né? Quando os homens usavam chapéu e pararam de usar. Então, o que você fazia? Você que era especializado em vender chapéu. É o caso do vinil. Né, o caso do vinil. Quem vende vinil? Você hoje tem lojas que trabalham com vinil, mas você não consegue viver do vinil. Talvez o livro ele passe a ser um coadjuvante nas livrarias. Você vai vender produtos eletrônicos, você vai vender e-books, você vai vender produtos de informática, papelaria em geral e vai ter livro também. Não vai ser mais o carro-chefe, né? Como é o meu caso hoje. Hoje o livro responde pela maior fatia do meu faturamento, mas a tendência é que ele vá diminuindo cada vez mais. Mas, Maurício, dentro disso você também tem se reinventado, digamos assim, porque tem uma livraria itinerante já, né? Você começou há 26 anos com uma livraria física dentro da FUCR, que hoje é a Unesc, que tinha 2.000 alunos. Mas hoje você tem, além dessa, uma livraria que vai pelas cidades, pelas lojas, pelos shoppings. Como é que é isso? Isso. Nós encontramos nas feiras de livros uma oportunidade e uma forma de continuar no mercado. Eu considero a feira de livros o último refúgio de alguém que, como eu, gosta de trabalhar como livros. Por quê? Porque nós somos sempre novidade, né? A gente vai para Cocal do Sul,
vai para Uruçanga, vai para Siderópolis, vai para, por exemplo, semana que vem vamos trabalhar em Lauro Miller, né? Então você está lá, se instala na praça, fica durante uma semana, você é visitado pelas pessoas que gostam de ler e você provoca a questão da leitura também. É como as pessoas estão passando pela praça, vem aquela movimentação, de repente elas vão lá e compram um livro, mas elas não saíram de casa para isso. Então você acaba sendo um agente promotor de leitura, né? Você acaba incentivando o hábito da leitura porque você vai até onde o leitor está. Isso é muito legal, né? Porque aqueles livros de crianças coloridos, aqueles livros que tu abre e tem muita informação. Eu tenho uma sobrinha de 1 ano e meio, não tem 1 ano e meio ainda, e ela acha aquilo o máximo, ela acha colorido. E a gente tem que começar a incentivar dessa idade ainda, né? O livro infantil, ele é o carro-chefe de qualquer evento literário. Se você, por exemplo, a Feira do Livro de Criciúma acabou há poucos dias, né? Se você visitar a Feira do Livro de Criciúma, onde existem várias livrarias, ou você uma exposição onde tem uma livraria trabalhando, você vai perceber que o livro infantil ele ocupa uma boa parte do espaço, né? E por quê? Porque o livro infantil, a descoberta da leitura para a criança é um momento mágico, maravilhoso. E, além disso, nessa fase, a criança quer mais descobrir, conhecer, e a literatura infantil está muito legal, sabe? Às vezes eu acho que a literatura infantil foi escrita para a gente, não para eles, de tão legal que é. A gente se anima tanto com os livros infantis, com a diversidade, com as cores, com as propostas que são feitas, que no final você acaba sendo consumidor de livros infantis também. Eu acho que a gente está com uma leva de bons escritores também para esse público infantil, né? Que não é uma coisa assim que alguém que escreve para o público adulto vai lá e faz uma historinha mini para as crianças. Não é nada disso. Tem pessoas que escrevem para as crianças e contam e ensinam coisas da vida real de uma maneira lúdica muito legal que serve para a gente enquanto adulto mesmo, né? Sem dúvida. Você tem 2 grandes grupos, né, nos livros infantis. Os licenciados, que é tipo Patrulha Canina, né, Barbie. Você tem uma série de personagens de desenhos animados, né, que acabam virando também produtos em livros, né? E você tem aqueles outros que são escritos existe uma coleção que eu gosto muito da Ciranda Cultural, que são autores premiados. Eles têm cerca de 80 títulos de autores que escreveram no mundo inteiro e foram premiados. O bacana dessas histórias é que elas são todas em caixa alta, são coloridas e elas trazem uma mensagem legal. Eles não são só divertidos, eles são formativos, né? É muito bacana mesmo. E até esses dias a gente teve um escritor aqui que veio aqui com a gente, o Henrique Ferrez, que fez um livro para criança que foi premiado e era uma história super legal. E é uma maneira de a gente ensinar às crianças coisas que às vezes a gente, enquanto adulto, mesmo sendo responsável pelaquela criança, não tem uma linguagem apropriada para conversar, não sabe como ensinar alguma coisa e um livro faz esse papel de uma maneira excelente. Sem dúvida. Assisti a entrevista do Henrique aqui contigo. E Maurício, a gente tem essa questão do livro eletrônico, mas por outro lado a gente teve recentemente muitas revistas que fecharam, o caso da Editora Abril, né? Revistas semanais, revistas que eram muito consumidas, que hoje não são mais. A gente ainda tem muitas editoras fabricando livro, imprimindo livros, ou nesses anos todos com essa mudança tecnológica, tu percebe, não, já se imprime menos livro, já se lança menos livro hoje? O Brasil sempre teve uma característica interessante. Nós temos mais editoras que livrarias, né? Então, o que está acontecendo? As grandes editoras, elas dominam uma fatia interessante do mercado. E elas vão continuar publicando livros para essa faixa. Mas as pequenas editoras, elas estão se especializando em nichos. Eu vou publicar só livros infantis, mas só para crianças especiais, crianças com dificuldade, com deficiência e tal. Então você entra num nicho de mercado e acaba trabalhando nela. Outra, eu vou trabalhar só com escritores iniciantes, pessoas que, por exemplo, eu quero escrever meu próprio livro, mas eu não consigo fazer sozinho. Então eu coloco a minha editora à disposição para você poder produzir seu livro e trabalhar só com escritores. Então, há essa diversidade de mercado, mas que está passando por uma transformação. Está. É o caso, por exemplo, das notícias das maiores redes de varejo do Brasil, né? A Saraiva, a Livraria Cultura, estão passando por problemas enormes e são as maiores referências na área do varejo do livro no Brasil.
E aí, quando tu olha uma notícia assim de uma Saraiva da vida, tu pensa assim, o que vai ser comigo aqui que sou menor, em menor escala? Ou tu não se apavora tanto porque tu acredita nesse meio termo, como você falou ainda há pouco? Não, como empresário, eu me apavoro, porque hoje eu vendo menos do que eu vendia 10 anos atrás. E provavelmente ano que vem venderei menos do que eu vendi esse ano. Isso é uma prova de que o meu mercado está diminuindo. Eu preciso ser criativo para me manter nele. É por isso que as feiras de livros são uma alternativa interessante, né? De você mesclar a sua loja física com a loja volante, vamos chamar assim, que é essa loja circulante. Mas eu trabalho com um produto, se hoje você perguntasse assim, oportunidades de negócio, o que seria hoje? A livraria, eu quero começar do zero um negócio, quero começar uma livraria. É uma boa oportunidade? Eu diria não. Porque você tem um mercado decadente e não ascendente, né? Mas a questão da feira hoje, como é que tu decide assim, hoje eu vou para Cocal, semana que vem eu vou no Rincão? Porque deve ter um planejamento e uma organização também, que é uma loja móvel, é mais fácil às vezes de chegar e se estabelecer naquele local, mas tudo demanda custo, demanda tempo, planejamento, né, Maurício? É tudo que você falou. E é mais difícil que a loja física, viu? É mais difícil que a loja física, porque você está na sua livraria, você monta lá a sua seção, está montadinha. Agora, você já imaginou montar e desmontar? Nós trabalhamos de 2 a 4 toneladas de livros por evento. Então, existe o esforço físico, existe a questão braçal, existem as intempéries, você está num local que pode estar chovendo. Então, tudo isso ele é visto. Mas o planejamento é feito no início do ano. Eu visito todas as prefeituras da nossa região e coloco à disposição a Feira de Livros. Em algumas cidades, isso já está muito bem encaminhado. Em outras cidades, a gente ainda não conseguiu sensibilizar o poder público da importância da feira, né? Porque qual é nosso objetivo? Nós não cobramos nada do município. Nós oferecemos o serviço da feira, que é uma atividade cultural, que o objetivo nosso é o quê? É que no calendário cultural da cidade tenha um evento literário por ano, que seria a Feira do Livro. E aí você vai na feira e aí tem que ter assim um material diferente ou um produto promocional. Tu às vezes leva alguma coisa, não, isso aqui faz parte da feira porque o público já vai querer, porque a gente fala em feira, a gente já pensa em promoção, né? Sem dúvida. É assim que acontece ou não? Sem dúvida. São os dois produtos. Por exemplo, você precisa ter na Feira de Livros o livro barato e você precisa ter o lançamento. Então, você não consegue, por exemplo, ter o lançamento e vendê-lo a R$10. Claro. Você não consegue. Mas você oferece para aquele leitor mais exigente que saiu de casa pensando, eu vou comprar esse livro. Ele está lá na feira. Tá? E ele custa R$30, R$40, é o preço normal dele. Em compensação, você tem aquela pessoa, vou procurar algo legal para ler. E ele vai ter uma mesa onde vai ter livro de 10, de 15, de R$20, livros infantis a partir de R$5. Então, sim, a Feira do Livro é também o espaço para comprar livros baratos. A gente ainda compra muito livro pela capa, como a gente fala, né? Olha, eu acho que sim. O público juvenil, ele nos enche de esperança, né? Porque existem muitos adolescentes e jovens que são ótimos leitores. Né? E a gente percebe, por exemplo, o Conto da Aia. O Conto da Aia virou uma minissérie, mas ele é um volume único, é um livro. A 5 Passos de Você, saiu do cinema há pouco, está no formato livro. Está fazendo o mesmo sucesso que fez A Culpa é das Estrelas. Né? Então, existe um público que quer ler aquele livro e procura por ele. Então, esses jovens nos enchem de esperança, porque eles são os leitores do futuro. Né? Mas são todos autores que não são brasileiros também, desses principais lançamentos, os mais procurados, Maurício? Sim. Eu diria que 80% a 90% da nossa literatura são de autores estrangeiros. Nós temos, por exemplo, a Marta Medeiros, que publica, ela mora em Porto Alegre, escreve para o jornal Zero Hora, ela é cronista, publica excelentes livros, é uma autora muito procurada. Nós temos, por exemplo, a recém-falecida Zíbia Gasparetto, que é uma referência em romances espíritas. Nós temos o Augusto Cury, que sem dúvida hoje é o escritor brasileiro que mais vende pelo conjunto da obra dele. Nós temos nomes pontuais, né, de autores que vendem muito bem no Brasil,
e que fazem parte desse mercado aí. Mas o livro estrangeiro, o Game of Thrones, esses grandes blockbusters aí, vêm também para a literatura. E eles acabam ocupando, acho que no mínimo 80%, sim. Eu diria até de 80% a 90% da lista de mais vendidos são autores estrangeiros. E tu tens livros em língua estrangeira também? Trabalho, eu comecei a trabalhar agora no litoral, no verão, e a gente está com um belo material em língua espanhola, pensando nos turistas argentinos, uruguaios, paraguaios que visitam o litoral catarinense. Então a gente trabalha em Garopaba no verão e temos um acervo legal nessa área. E também os bilíngues, né? Comecei a investir em livros bilíngues. Você pode comprar, por exemplo, o Drácula, do Bram Stoker, na mesma edição, um livro em português e inglês. Então, aquelas pessoas que querem exercitar seu inglês, têm a opção dos bilíngues também. Você falou da Zíbia Gasparetto, romances espíritas. Os livros religiosos, eles ainda têm bastante procura? Acaba sendo assim uma venda importante dentro do teu negócio? Bastante. A gente recebe pela Publish News uma relação de livros mais vendidos e o comportamento de setores do mercado. O setor religioso cresceu muito, muito mesmo. Então, temos os padres, né, que são escritores, que tem seu nome lá, e temos muitos autores também evangélicos, né? Então, hoje o segmento evangélico também ocupa uma bela fatia das estantes das livrarias. Autores nacionais e estrangeiros no segmento católico, evangélico ou cristão como um todo, né? Você falou no comecinho do Pequeno Príncipe, né? De como você imaginava que imprimia o livro. Isso. O Pequeno Príncipe é um clássico. Tem livros, assim, que sempre alguém vai lá procurar, que tu sabe que não posso deixar de ter na prateleira. Esse aqui eu vou, assim, enquanto eu tiver a livraria, ele vai ter que estar aqui, eu vou ter que ter exemplares. Ah, sem dúvida. A Menina que Roubava Livros, O Mundo de Sofia, tá? O próprio Pequeno Príncipe. Você tem cerca de 15, 20 títulos que são chamados long sellers, né? Se você tiver, você vai vender. Então, você precisa trabalhar com esses livros sempre. Existem aqueles best-sellers que são muito momentâneos. Por exemplo, o Dan Brown, quando escreveu o Código da Vinci, foi uma loucura, assim. Se você tivesse 100 exemplares, você venderia e teria que pedir mais 100 e mais 100. Só que hoje, você leva o Código da Vinci para uma feira, já não tem mais aquele mesmo público, né? Já a procura por ele. Em compensação, todo livro novo que o Dan Brown lança vai lá em cima também. É um livro que vende bem. Origem foi o último livro dele. Então, existem os long sellers, que nós chamamos, que são esses livros que vendem sempre, né? E os best sellers, que são mais reduzidos. Mas a livraria precisa ter os dois produtos, né? E como é que você escolhe, eu vou comprar 50 exemplares ou 100 exemplares de um lançamento? Porque é difícil, né, Maurício? É do Dan Brown, ok, mas será que vai ter essa mesma procura? Será que não vai ficar aqui encalhado? Ou será que eu vou errar, vou comprar pouco, eu vou ficar sem e a outra livraria vai ter mais? Como é que faz? É uma conta que não é 1 mais 1, né? Olha, de forma nenhuma, não tem como. E a gente erra muito, sabe? A gente erra muito. Às vezes eu compro o livro, compro 10 exemplares, acho assim, nossa, esse vai estourar. E 6 meses depois eu olho, tem 9 na pilha. Vendeu 1 em 6 meses. Em compensação, tem outros que, meu Deus, quem é que vai ler isso aqui? Coloco e é o primeiro a acabar na feira. Então a gente erra muito também, a gente erra muito, procura errar menos para o seu estoque ser mais valorizado, né? Mas acho difícil porque é uma área que é muito diversificada, né, Carol? Se você pensar, você gosta de um tipo de leitura, eu gosto de outro, vai chegar um terceiro, talvez nós estejamos numa sala de aula com 30 pessoas, com no mínimo 20, 25 gêneros literários diferentes. Então, a diversidade de títulos é também a diversidade de leitores, né? Mas a internet, na questão de influenciadores, assim, ela não acaba mexendo muito com isso? Já a fulana de tal era uma youtuber e agora ela lançou um livro e vai vender muito. Ou o youtuber tal leu aquele livro de criança e falou no canal dele, vai vender muito. Vocês têm muito reflexo da internet? Com certeza. O youtuber é um caso interessante, né? Porque o que são os youtubers? Os youtubers fizeram sucesso no mundo eletrônico e vieram para o mundo do papel. Vieram para o livro, eles fizeram o processo inverso. A gente fala tanto do livro se transformando em e-book, né? Eles vieram do 100% eletrônico e se transformaram em papel também. Mas o youtuber é o seguinte, na minha opinião, existem, como nos escritores, existem os youtubers que fazem um sucesso
por muito tempo, né? E existem aqueles que aparecem e rapidamente saem. É o caso do Lucas Neto, do Felipe Neto, que já estão há muito tempo fazendo sucesso. E tudo que eles fazem, a garotada gosta. Como a garotada é cada vez mais digital, há uma tendência dos youtubers fazerem cada vez mais sucesso. Então o youtuber hoje está presente em qualquer livraria, não tem como. Maurício, para quem está nos assistindo, queria que tu deixasse, né, contato, não sei se vocês usam redes sociais, se tem site, para quem quer conhecer um pouquinho das novidades, quer ler um pouquinho mais, lembrou que está lendo pouco, né, que é muito importante a leitura para a nossa vida. Como é que encontra vocês? Bom, a Unilivros Livraria, ela funciona na Unesc, né? Nós temos a nossa loja física, funcionando o ano inteiro dentro da universidade, um horário bem elástico, abre às 8 da manhã, fecha às 10 da noite, não fecha meio-dia. Então, é o melhor estacionamento da cidade durante o dia e o pior durante a noite, tá? Tem isso também. E em relação às feiras de livros, a gente procura divulgar através do nosso Facebook. Então, hoje o contato, principalmente através de Facebook ou através da mídia, né? Porque a própria empresa aqui também divulga nos noticiários as feiras de livros que acontecem. Então, fique atento que provavelmente a sua cidade vai ter feira do livro também. Maurício Geraldo, muito obrigada, é sempre muito bom conversar com você, falar um pouquinho, né, sobre os livros, sobre o Dia Mundial do Livro, sobre a importância da leitura e sobre o mercado, né, que eu acho que a gente precisa entender e acompanhar toda essa mudança também. Então, obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês e foi um prazer te receber. Prazer foi meu, muito obrigado. Esse Maurício Geraldo conversando com a gente, Maurício Geraldo da Unilivros. Tem intervalo? A gente volta rapidinho com mais informações aqui no Tudo a Ver.